Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 5 da Revista dos Jovens. O título da lição é a revelação de Deus que confronta o secularismo. Também tudo mexe na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Então, continuando falando sobre o livro de Daniel, hoje estaremos falando a respeito do sonho que Nabucodonosor teve, e aquele sonho revelava, de forma sobrenatural, eventos futuros que ocorreriam, depois do reinado de Nabucodonosor, ou seja, todos os impérios mundiais que estariam em evidência, estariam dominando o mundo, começando por Nabucodonosor, que seria a cabeça, e os demais impérios que se cumpriram cabalmente. A palavra de Deus é fiel e só de maneira sobrenatural Daniel poderia ter essa revelação, essa interpretação de Deus para poder dar ali ao rei. E como diz o título, a revelação de Deus confronta o secularismo, demonstrando que Deus é real, demonstrando que a palavra de Deus é fiel, demonstrando que verdadeiramente Deus age, que Deus está no controle de toda a criação, aleluias, e combatendo o secularismo nesse sentido, porque o secularismo acredita que não há o sobrenatural, como diz aqui no próprio subsídio da lição, segundo o dicionário teológico, o secularismo é a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Para o secularista, o homem, e somente o homem, é a medida de todas as coisas. Então, pensamentos que afloraram a partir do iluminismo já existia também nos dias ali da Babilônia, nos dias de Nabucodonosor. Como veremos aqui o pensamento daqueles sábios e daqueles adivinhos que circulavam, que faziam parte ali da corte dos conselheiros do rei. Glórias a Deus. Então, o mesmo que Daniel enfrentou naqueles dias, estamos hoje enfrentando de forma multiplicada. Em vez de multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O texto principal diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Daniel 2,19. O resumo da lição: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Então, além daqueles impérios mundiais, também Daniel viu, e Nabucodonosor também viu no sonho, uma pedra lançada como sem mão, que esmiuça toda a estátua e se torna uma grande montanha, ele representando o governo do nosso Cristo, aleluia, que é eterno e não passará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi um sonho que trouxe revelações tremendas. E veremos também aqui na lição como Daniel se comportou, quando soube da notícia de que todos os sábios ali do império seriam mortos por causa desse sonho. Então veremos também qual é a atitude de um crente em meio a uma crise como a que Daniel e seus amigos passaram. Os objetivos da lição são conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor, aprender com a conduta de Daniel e a interpretação do sonho e contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. Glórias a Deus. Texto bíblico 5 de Daniel 2, de 1 a 5. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Então, como já ouvimos inúmeras pregações sobre esse texto, o Nabucodonosor teve o sonho e esqueceu. E isso, conforme a superstição daquela época, a cultura daquela época, esquecer de um sonho era um presságio mau. Então ele ficou angustiado, perdeu o sono e agora quer saber da interpretação e declara essa drástica condição. Se eles não descobrissem, se eles não revelassem o sonho que Nabucodonosor havia esquecido e a sua interpretação, toda a casa deles, ou seja, todas as suas famílias, estariam em risco. Não só os sábios, mas seus familiares também estariam em risco. Sereis despedaçados, as vossas casas serão feitas em monturo. A introdução diz o seguinte: você já teve a experiência de ter um sonho e na manhã seguinte não conseguir se lembrar dele? O capítulo 2 do livro de Daniel
narra o episódio no qual algo semelhante ocorreu com Nabucodonosor, deixando-o atormentado. Porém, como veremos, não se tratava de um sonho comum. O jovem Daniel foi convocado por revelação divina, deu tanto a descrição quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Neste estudo, também aprenderemos com as atitudes de Daniel diante de uma situação de crise. Glórias a Deus. Primeiro tópico, sonho perturbador do rei. Primeiro subtópico, um sonho esquecido. Daniel 2, versículo de 1 a 5. No capítulo 2 do livro em estudo, somos apresentados a primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou ele e seus companheiros em perigo. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Para gravar, no dia seguinte, o rei não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Para a nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum, mas a superstição oriental da época era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão, o rei ficou profundamente angustiado. Então a gente vê também nessa informação cultural da época, demonstrando por que o rei estava perturbado. Então para ele era um mau presságio e que os deuses estariam irados com ele por ter esquecido. Ele tinha que descobrir urgentemente qual foi o sonho e o significado que havia lhe perturbado tanto. A primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado dos conselheiros reais, que incluía magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e caldeus. Esses indivíduos eram especialistas em várias áreas do conhecimento e da ciência da época, incluindo previsões políticas, econômicas e sociais. No entanto, para realizar a tarefa que lhes foi incumbida, eles precisavam de informações mais detalhadas, pedindo ao rei a descrição do sonho. Então, provavelmente ele já houvera interpretado algum sonho do rei, então faziam essas previsões, estavam sempre ali dando algum conselho ao rei, baseado nas suas ciências ocultas, na magia, na astrologia, e eles queriam saber qual era o sonho. Talvez, se Nabucodonosor lembrasse do sonho, eles dariam qualquer interpretação. Interpretar é fácil, mas interpretar o significado real, a revelação de Deus, tem que ter o Espírito Santo, carece da ajuda dele, porque só Deus pode dar a interpretação do sonho. Tem como ter um livrinho, como hoje se vende em banca de jornal ou em livrarias, dizendo lá: você sonhou com isso e aquilo. Isso é superstição. O real significado de sonho, só Deus pode dar. Isso é, se for um sonho que trata realmente de revelação. Tem sonhos todas as noites e nem todos é Deus falando. Mas Deus estava agindo aqui, até no esquecimento do rei. A gente vai ver na frente que quando Daniel interpreta, é uma interpretação que até dura para ele, porque vai dizer que o reino dele vai passar. Se fosse uma outra situação, que o rei soubesse do sonho, lembrasse do sonho, ia ficar profundamente irado com Daniel. Talvez Daniel morreria só por causa da interpretação, mas até ele esquecer do sonho, era a providência de Deus, para que depois, quando Daniel revelasse, o rei não poderia questionar. Porque para interpretar um sonho, como já falamos, os adivinhos poderiam interpretar usando seus artifícios, mas lembrar do sonho, só Deus poderia dar essa revelação. Para surpresa e temor desses conselheiros, eles ficaram sabendo que a tarefa não se limitava apenas a interpretar o significado do sonho, mas também a relatar o próprio sonho. Essa exigência era incomum e parecia absurda, quase como uma brincadeira cruel, pois se não fosse capaz de atendê-la, seriam condenados à morte. Então, para eles era algo comum, por quê? Porque eles não acreditavam que os deuses se comunicavam com os homens. Então, eles usavam toda a sua arte, toda a sua ciência, todos os seus encantos ali, mas para eles o sobrenatural não existia. Então, eles só falsificavam ali os conselhos ao rei nesse sentido, usando astrologia, feitiçaria ou magia. Então, mas eles mesmos não criam que Deus, ou que os deuses deles poderiam comunicar algo sobrenatural, como vai acontecer aqui. Mas também veremos que Daniel não se desesperou. Ele cria em um Deus que pode revelar. Ele cria em um Deus que realmente é imanente. Ele está atuando junto com a criação, comunicando-se, como dizem Amós 3,7. Certamente o Senhor, soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então Daniel cria nisso, e conhecia esse Deus, e Deus continua nos revelando. Nós temos a Bíblia, que revela tudo o que vai acontecer também. Louvado seja os planos de Deus. Nós já temos nas mãos
em relação a esse mundo, em relação ao plano da salvação, em relação ao juízo que também aguarda esse mundo. A gente vive em dias tribulosos, dias difíceis, né? Esses dias mesmo que estamos gravando esse vídeo, né? Está ocorrendo as Olimpíadas ali em Paris e a gente vê que o mundo realmente quer viver esse secularismo, né? Ou seja, quer subtrair Deus das suas vidas. E hoje em dia a gente não vive mais um período que as pessoas apenas descreem, mas elas são inimigas de Deus, né? A gente vê tudo que está acontecendo lá em Paris, né? Nesses Jogos Olímpicos, né? Como as pessoas querem destruir, querem realmente atacar o cristianismo, são inimigas de Deus e querem viver de uma forma secularista, né? E viver sem Deus, né? Buscando apenas o hedonismo, os seus prazeres e desfazendo de qualquer verdade absoluta, qualquer princípio bíblico, né? Então, o cristianismo para eles é uma ameaça, né? É um inimigo que eles combatem, né? De forma cruel, de forma terrível, né? Mas graças a Deus, ainda Deus conta com os remanescentes na terra. O mundo já é maligno, né? A gente vê isso na Europa, claramente ali em Paris, como está acontecendo, como eles querem realmente atacar a nossa fé. Que Deus tenha misericórdia. Diante dessa situação, foram forçados a pedir novamente: conte-nos o sonho e daremos a sua interpretação. Então eles insistiam porque precisava dessa informação para, quem sabe, fazer uma interpretação humana, né? Ou uma interpretação enganosa para satisfazer a vontade do rei. Segundo subtópico, a impotência humana. Ao perceber que os espíritos estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma sua sentença, ameaçando-os com a pena de morte. Os caldeus, líderes de classe sacerdotal, reconhecem a sua própria incapacidade de atender ao pedido, pois se tratava de algo extremamente difícil, se não impossível, né? Realmente era impossível para o homem, mas para Deus não há nada impossível. Porém, eles viviam sem conhecer esse Deus, e até os deuses deles, eles não criam que se comunicava com eles a ponto de revelar algo tão difícil. Eles afirmam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito, e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária. Eles não acreditavam naquele tipo de revelação. Embora fossem peritos em diversas áreas do conhecimento, possuíam uma visão eminentemente naturalista. Precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que pudesse interpretar o sonho, né, ou enganar com uma interpretação falsa. Apesar de acreditarem que os seus deuses tinham esse poder, não achavam que eles pudessem comunicá-los aos homens. Precisavam de dados, de informação para agir da maneira costumeira, pois não acreditavam que os seus deuses revelavam algo ao homem. Então, eram os seus deuses lá e cá, e eles viviam independentes, né? Mas nós cremos num Deus vivo, num Deus que Jesus inclusive nos ensina a quando orar, chamá-lo de Pai, Pai nosso, né? Então Ele está conosco, Ele está perto, aleluias, e Ele continua derramando seu Espírito sobre toda a carne, dando sonhos e visões ao seu povo, ou seja, Ele também nos revela, né, muitas coisas que hão de acontecer no aspecto particular, e a sua palavra no aspecto geral já está revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós cremos num Deus que fala. Eles não. Eles acreditavam apenas que eles mesmos cuidavam dos negócios dos homens, e os deuses, nos seus panteões, estavam separados de seus adoradores. Terceiro subtópico, Daniel é chamado. Inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordem para executar todos os sábios do reino. Nesse momento, Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, estão entre aqueles que podem ser condenados à morte. Daniel 2:13. Imagine-se na situação desses jovens. Diante de uma crise iminente em que suas vidas estão em perigo, o que passaria por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico. Mesmo cientes do risco, eles não permitiram que o medo exagerado e paralisante os dominasse, né? Então, eles tinham a fé em um Deus vivo. Eles estavam ali apenas iniciando ali na corte, talvez não tinham tanto acesso ao rei, mas nesse episódio eles também estavam em risco, iriam serem mortos também, se não houvesse a interpretação e a lembrança do sonho que o rei havia tido. E até aqui também a gente vê a providência de Deus, né? Deus vai agora inserir que eles vão ficar em evidência no reino, né? Daniel vai, inclusive, se tornar governador. Então Deus estava agindo, como agiu também na vida de José. José lá no cárcere, lá
preso. Faraó também tem um sonho que lhe perturba. E o copeiro, né, depois de 2 anos, vai lembrar que tem alguém lá no cárcere que tinha esse dom de interpretar o sonho. Então Deus agiu na vida de José, tirou ele da prisão, ele se tornou também, né, o governador do Egito. Glórias a Deus. Então Deus estava agindo ali através desse fato, né? Deus está no controle de tudo. E o segundo tópico, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Primeiro subtópico, as atitudes de Daniel. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação, né? Então, nesse tópico, a gente está vendo qual foi, né, a sua reação, o que ele fez, né? Qual foi a sua conduta. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, o oficial do rei. Versículo 14 e 15. Em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Daniel 2,16. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente e nem sempre Deus age de imediato. Já pensou se Daniel fosse daqueles que quer interpretar o sonho através da sua própria mente, né, ou através da sua própria lógica, né? Você sonhou com tal coisa, isso representa tal coisa. Não, Daniel sabia que a revelação só vem do alto. Pede mais tempo, né? Primeiro ele descobre o que está acontecendo, falando com o Arioque, e pede mais tempo ao rei. E, pela graça de Deus, Deus move ali o coração do rei também para aguardar esse tempo que Daniel estava esperando. Além disso, o fato e o pedido de ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Em terceiro lugar, ele compartilha a situação com seus amigos. Então, mais uma atitude sábia, né? Ele vai descobrir o problema, pede mais tempo, sabe que ele não pode resolver, mas conhece alguém que pode, né? O Deus Criador dos céus e da terra. E agora ele vai pedir ajuda aos amigos. Eles vão orar para buscar uma solução. Isso destaca a importância de termos amigos, não apenas para um momento de diversão, mas também para intercessão e apoio mútuo. Em quarto lugar, eles oram pedindo misericórdia. Os jovens estudantes pedem a intervenção divina. Você pode entender a importância desse ato? Em vez de desespero, eles se voltam para o Senhor, reconhecendo que somente Ele é capaz de salvá-los. A oração do justo pode muito seus efeitos, né? Então, quantas vezes passamos também por dilemas, por situações difíceis, por perigos, e só Deus pode resolver, né? Só Deus pode nos dar a solução, operar um milagre, e eles vão então na fonte certa buscar o auxílio do alto. Então vão orar. Glórias a Deus. Então, a oração é que vai mover ali o coração de Deus e vai abençoar Daniel, né, com a interpretação daquele sonho. E além da interpretação, né, que era mais difícil, Deus vai dar o mesmo sonho que deu a Nabucodonosor, vai dar agora a Daniel, para que ele pudesse contar ao rei. Segundo subtópico, Deus atende à oração. Como resposta à oração dos jovens, Deus revela o mistério a Daniel em uma visão durante a noite. A seguir, testemunhamos as nobres características desse jovem exemplar em sua conduta, né? Então ele tem uma postura anterior, né, à revelação, ou seja, ele age ali em busca dessa revelação, né, conhecendo os fatos, pedindo tempo, chamando os amigos e orando. E agora a gente vai ver ações após a revelação, o que Daniel também faz, que demonstra, né, como ele era realmente sábio e temente a Deus. Primeiro ponto, né? A letra A, gratidão. A primeira atitude de Daniel é expressar sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando sua soberania e bondade. Daniel 2:20 e 23, né? A revelação era maravilhosa, era algo tremendo em relação ao futuro, né? E Daniel agradece aquele que de forma graciosa lhe dá essa revelação. Ele não atribui nada a ele, não esquece o que Deus fez e vai para frente e até buscar, quem sabe, honra. Não, ele reconhece que tudo provém de Deus. A letra B, bondade. Ao comunicar a revelação ao oficial encarregado, Daniel intercede pela vida de todos os sábios da Babilônia. Em Daniel 2:24. Então Daniel não é vingativo, não é mau. Ele vai realmente não salvar só a sua vida e seus amigos, mas de todos os sábios. Ele demonstra generosidade e não age de forma egoísta ou traiçoeira, mesmo em relação aos incrédulos. Como crentes, não devemos retribuir mal com mal. 1 Pedro 3:9, Romanos 12:17. Então, não sei se nessa época Daniel já era perseguido, como a gente vai ver durante o livro, né? Ele e seus amigos sempre provocavam inveja, né, aqueles outros líderes, mas aqui Daniel demonstra
essa atitude, né, de bondade, né, de um verdadeiro servo de Deus, né? Então ele não paga o mal com o mal, mas ele quer também salvar, intercede para que sejam salvos também todos os sábios. E a letra C, humildade. Diante do rei Daniel faz questão de enfatizar que há um Deus nos céus que é capaz de revelar todo o segredo. Ele não se vangloria, nem busca se mostrar superior, pelo contrário, atribui todo o mérito a Deus, a fim de que o rei possa compreender o significado do sonho. Daniel 2,30. Né? Mais uma característica é que ele não busca a glória para si. Né? Ele poderia simplesmente dizer, olha, eu sei, foi isso, foi aquilo, e, né, e receber ali toda a recompensa, né, para aquela atitude, ou ficar famoso por si só. Não, ele coloca Deus na frente. Ele diz que foi Deus que lhe deu revelação, só Deus poderia fazer assim, e depois Nabucodonosor vai glorificar a Deus. E a gente viu na lição passada que aquela atitude deles não querer se contaminar, queriam agradar o Deus dos céus. E aquele Deus que eles estavam agradando, e com as suas atitudes, né, eles iriam colocar nos lábios dos governantes essa afirmação, né, que Deus é acima de tudo, que Deus é o Deus dos reis, né, como o próprio Nabucodonosor vai citar aqui, né. Por exemplo, Daniel 2,28 diz: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias, e o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Né? Então Daniel exalta que foi Deus que revelou a Nabucodonosor e agora revelou também a Daniel. O verso 47 diz: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Né? Então, todas as atitudes daqueles jovens em relação a honrar a Deus, glorificar a Deus, agora, né, também estava na boca de Nabucodonosor, ele glorificando o Deus de Daniel. E o terceiro subtópico é a interpretação e a recompensa. Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. A estátua tinha uma cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e barro. Subitamente uma pedra aparece sem a ajuda de mãos humanas e atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedace completamente. A pedra se transforma em uma grande montanha que preenche toda a terra. Cada parte da estátua representa um reino diferente, revelando o plano de Deus na história. O reino de Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, será sucedido por 3 outros reinos mundiais. Por fim, a pedra que destrói a estátua simboliza o reino de Deus, que é eterno e jamais terá fim. Glórias a Deus. Então a interpretação mostrava, né, os reinos ou os impérios mundiais que sucederiam após Nabucodonosor. Como já falamos, né, só dizer que o reino de Nabucodonosor ia passar, né, então a cabeça passa e vem outro reino. Já poderia ser o motivo para Nabucodonosor mandar matar Daniel. Era um conspirador, está dizendo que o meu reino vai acabar, não vai passar de geração em geração, não é eterno não. Mas, né, a situação, né, a forma como Nabucodonosor esqueceu e como agora Daniel traz a revelação de Deus, isto impacta, né, ao rei, e ele entende que só o Deus dos deuses, né, só o Senhor dos reis, que poderia revelar esse mistério e dar ali a Daniel. Louvado seja o Senhor. Então a estátua cabeça de ouro, né, embora Daniel não cita o nome dos impérios, mas a gente vê na história que tudo se cumpriu, né? Ou está se cumprindo, faltando apenas a pedra, que é o reino de Cristo. Glórias a Deus. Mas a cabeça é o reino da Babilônia, né? Que na revista do professor tem um quadro demonstrando o período que durou cada império. Por exemplo, a Babilônia foi de 606 a 539 a.C. Depois vai vir os braços e peitos, né, de prata, que foi o Império Medo-Persa. Na sequência, né, passa esse império, vem os gregos, que é o ventre e as coxas de bronze, e o Império Romano, que são pernas e pés, né, ferro e barro. Então, cada império desse se cumpriu cabalmente. Então, Deus estava revelando o futuro, né? A gente vê muitas revelações apocalípticas em Daniel, né, escatológico, e mostrando então, a história que Deus está no controle. Deus deu essa graça a Nabucodonosor e revela também a Daniel, para que Daniel explicasse ao rei o que representava
aquele sonho. Glórias a Deus. Então era algo sobrenatural, algo que era inédito que os sábios, os magos, os adivinhos, os caldeus não tinham essa capacidade de contar algo tão extenso na história, aleluia, da humanidade até chegar no reino de Cristo. Inclusive os dedos da estátua, né, conforme algumas interpretações escatológicas, creio que são 10 reis, 10 governantes, né? E nesse período, ou seja, nesse período de união entre essas nações, né, ferro e barro, se une, mas não se liga, que se instauraria então o reino de Cristo. A pedra que lançada esmiuça todos os reinos da terra e se torna a montanha, pois representa esse reino que não passa. Então, um período semelhante a hoje, que a gente vê as nações unidas em aglomerados, né, em organizações, mas não se unem, né, vivem brigando. Realmente dá essa interpretação de ferro e barro, né? Então, que sonho maravilhoso, né? Que representa essa linha da história humana, dos governos, dos impérios e até chegar ao governo de Cristo. Louvado seja Deus. Após a explicação, o rei reconhece a veracidade da revelação. Diz que o Deus dos jovens hebreus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel 2,47. Além de presentear Daniel, o pôs como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. Os servos de Deus podem alcançar posições de destaque na sociedade pela excelência dos seus trabalhos e obediência à vontade do Senhor. Né? Então a gente vê, começou com atitudes pequenas, não se contaminar com o manjar do rei, adentrar naquela cidade secularista, aquela cidade com uma cultura completamente diferente da deles, né? Cheio de contaminação para um jovem hebreu. Mas eles se mantiveram firmes, fiéis, e agora chega nesse momento que Deus usa Daniel de forma tremenda e ele é presenteado ali e é colocado como governador. Então Deus pegou aqueles jovens cativos, humilhados, e agora os exalta no reino. E como veremos, né, isso vai gerar inveja, né? Durante o livro de Daniel a gente vai ver os ataques que eles vão sofrer, né? Então, o segredo é o quê? Ser fiel no começo, no meio e no fim. Eles se mantiveram fiel até o fim. Terceiro tópico, a revelação de Deus em tempos de secularismo. O que aconteceu lá na Babilônia acontece hoje, né? As pessoas não creem, as pessoas só pensam de forma naturalista, só racionaliza e subtrai o sobrenatural e Deus e acredita que Deus não está vendo, ou que Deus não é real, ou que a sua palavra que ele revelou, todas as profecias não se cumprem e vivem à margem de Deus, vivem no pecado. Porque qual o motivo de não crer em Deus, ou ter raiva de Deus ou da Bíblia? É poder continuar vivendo no pecado, né? E achar que não vai ter consequência, não vai haver uma prestação de conta. Morreu, acabou, então vamos se despedaçar, vamos se gastar nessa vida buscando somente prazeres, porque a vida é só isso aqui. Mas a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, né? Então, crer na Bíblia é uma aposta segura, uma aposta certa, que você está apostando na eternidade, como o Blaise Pascal dizia, né? Se eu fizer a aposta de que Deus não existe, e quando eu morrer Deus existir, eu perdi. Mas se eu apostar que Deus existe e viver minha vida crendo nisso, aí é a única forma de ganhar, porque na eternidade verdadeiramente eu vou encontrar com Ele. É claro que é apenas um argumento lógico, mas é um dos que nos mostra quão danoso é subtrair Deus das nossas vidas. Quão perigoso é viver em busca apenas dos prazeres, né, e não se arrepender dos seus pecados e buscar o perdão que Jesus, de forma graciosa, comprou para nós na cruz, né? Ele nos salvou e nos perdoa do nosso pecado, nos torna santo e um dia vem buscar um povo santo e zeloso de boas obras. E a gente vê nos exemplos de Daniel como é bom ser fiel a Deus, como é bom sofrer às vezes perseguições, né, ser humilhado, mas permanecer, perseverar fiel a Deus. A infalibilidade da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não falha. Um dos ensinamentos desse episódio é que a palavra de Deus não falha. Estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história, numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico. Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano, né? Depois a gente vai ver no capítulo 7 que Daniel vai ter a primeira revelação dos animais. A gente vê as características daqueles animais realmente eram características marcantes dos impérios que sucederam Nabucodonosor.
Como diz aqui na lição, muitos anos depois, capítulo 7, o próprio Daniel terá uma visão que irá retratar as mesmas realidades históricas nessa revelação, conforme estudaremos detalhadamente na 10ª lição. Então, é tremendo, os detalhes, inclusive, por exemplo, o Império Grego, que Alexandre o Grande morre, e depois o Império é dividido entre seus 4 generais, a gente vê esses detalhes ali nos animais, como veremos mais à frente em outra lição. Até mesmo os críticos da Bíblia têm dificuldade para explicar como isso ocorreu. Afinal, é algo sobrenatural. O secularismo não crê no sobrenatural, não crê na direção de Deus, não crê em milagre, não crê na revelação. Então, mas nós cremos porque a palavra de Deus é fiel e nós já temos experimentado Deus falar conosco, aleluia, Deus fazer milagre em nossas vidas. Daniel não fez previsão e calculou probabilidades a partir de dados conhecidos. Ele ouviu a voz de Deus. E o segundo subtópico, o secularismo racionalista. Esse episódio coloca em discussão, no mundo atual, a existência de um tipo de revelação além da razão humana. O processo de secularização, iniciado a partir do iluminismo, procurou afastar a religião da esfera pública. No seu cerne está o secularismo, uma ideologia que parte na descrença na revelação divina de verdades aos seres humanos, restando somente os elementos fornecidos pela razão. Esta é a perspectiva adotada por ateus e céticos, que insistem em desprezar a fé sobre o entendimento de que o universo é um sistema fechado, de causa e efeito, sem espaço para o sobrenatural. Somos levados a entender que os consultores do rei tinham essa mesma linha de pensamento. Apesar de religiosos, não acreditavam em uma revelação divina plena. Suas divindades não se comunicavam com os seres humanos. Nossa época parece presenciar algo semelhante. Inclusive, mais uma vez citando ali as Olimpíadas de Paris, se diz um Estado laico, mas eles adotam uma postura contrária ao cristianismo. Eles são realmente o espírito que governa ali é do anticristo, porque são inimigos de Deus, são inimigos do cristianismo, como fizeram tantas barbaridades lá, confrontando a palavra de Deus, confrontando a revelação de Deus. Então, é um Estado laico que deveria dar liberdade religiosa, mas não. Eles dão liberdade àquelas religiões que talvez até têm medo de mexer. Mas o cristianismo, eles atacam, E a gente percebe claramente, a palavra de Deus se cumprindo, a gente percebe claramente esse secularismo que vivemos hoje no mundo. Que Deus nos ajude e nos abra os olhos. Costumo dizer que quando a gente vê uma notícia no telejornal, o crente que está ligado na palavra, que está na presença de Deus, vai perceber, como se estivesse passando ali uma legenda bem embaixo assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, a notícia falando e a gente interpretando, Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo jaz no maligno, cada dia se arruína em pecado. E o terceiro e último subtópico, a revelação e o sobrenatural. Antes de tudo, acreditamos em um Deus que se revela e revela seus planos ao homem, seja de forma geral, Salmo 19, ou especial, Hebreus 1, de 1 a 3, incluindo sonhos e visões. Isaías 1, 6, 1, Ezequiel 1, 3 e Apocalipse 1. O favor de Deus sobre a vida do profeta mostra que a fé bíblica sabe conciliar a revelação sobrenatural com razão, como observou John Lennox. Quando Deus revelou o assunto a Daniel, não suspendeu o uso da razão por parte do jovem. Daniel teve de usar a razão para entender as palavras que Deus lhe disse e formular sua resposta a Nabucodonosor, que por sua vez precisou usar a razão para ver que a interpretação fazia sentido. Então, glórias a Deus, Como já falamos toda a situação, Além de Deus estar usando Daniel, revelando, e Daniel tendo, discernimento ali para interpretar, para explicar esse sonho, também a situação gerou fé em Nabucodonosor, Porque se ele esqueceu o sonho, só Deus poderia fazê-lo lembrar através daquele jovem. Então, algo maravilhoso que Deus agiu de forma precisa ali, para que Nabucodonosor não matasse Daniel, mas sim glorificasse a Deus. Sem abrir mão da revelação, o crente faz uso de uma racionalidade concedida por Deus. Romanos 12, 1, renovação do nosso entendimento. 1 Pedro 2, 2, que opera em um nível além da compreensão humana. É uma racionalidade que não negligencia o sobrenatural, pois tem a certeza de que Deus está agindo no seu próprio mundo criado. Deus criou e Deus cuida e age de forma sobrenatural. Louvado seja Deus. Concluindo,
O mesmo Deus que graciosamente revelou a Daniel o sonho do rei e a sua interpretação é o mesmo Deus que continua a revelar-se em nossos dias. Assim como ele mostrou sua sabedoria e poder na vida de Daniel, ele ainda hoje demonstra sua presença e cuidado por meio de suas revelações. Podemos buscar a Deus em oração, meditar em sua palavra e estar atento à sua voz sussurrada em nosso coração. Louvado seja Deus! E a próxima lição, coragem para enfrentar a fornalha ardente, né? Então a gente vai ver aqui mais um episódio do que relata o livro de Daniel, falando agora dessa crise, né, que foi enfrentada ali pelos jovens e também da fidelidade deles. Aleluia! E não se curvar. Aleluia! Diante da estátua, permanecendo fiéis, e Deus passeou com eles no meio do fogo, né? Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos para essa lição. Aleluia, que parece, aleluia, Senhor Jesus, tão atual, né? Aconteceu há milhares de anos atrás, mas a gente vê situações semelhantes que ocorrem hoje no nosso mundo. Deus poderoso e santo, nos ajuda, Pai, a ter fé, a crer, aleluia, ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, e contemplar, Pai, a Tua ação, Teu milagre em favor dos Seus santos, em favor da Tua igreja, em favor até do mundo, Pai, pois o Senhor está agindo de maneira graciosa, maravilhosa, Pai, e a Sua graça sendo manifesta a todos os homens, trazendo salvação. Deus Santo, continua nos ajudando, que sejamos fiéis, proclamadores, pregoeiros da justiça, Pai, para que as pessoas possam conhecer esse Deus, aleluia, e se render a Ele, Pai, aleluia, entregando suas vidas, aleluia, e serem salvos. Deus poderoso e santo, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.